E gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre correlação verbal das orações subordinadas, né? Ou seja, a gente vai ver que dentro de um período composto existem algumas regrinhas para a gente conseguir usar os verbos adequadamente, de uma maneira em que um não contradiga o outro. Fique tranquilo, na verdade o que a gente vai fazer é tentar trazer para os textos formais, né, aquilo que a gente já usa no nosso dia a dia, tá bom? Então, pega a sua apostila, abra lá na página 13 e bora trabalhar, gente. Bora lá. Bem, e aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Correlação verbal. Definição. A correlação verbal é você usar dois ou mais exemplos em um período composto, né? Aliás, dois ou mais verbos, perdão, né? em um período composto e não existir contradição nos modos ou nos tempos expressos entre esses verbos. Ou seja, é você usar dois ou mais verbos e não haver nenhum tipo de problema de compreensão de sentido. Vamos olhar um exemplo aqui, né? Imaginemos essa frase. Você faz as coisas do mesmo jeito que eu. Como é que nós completaríamos com o verbo fazer? Vamos lá, hein? Você faz as coisas do mesmo jeito que eu. E você tem aí alguns segundos para escolher o verbo fazer conjugado com eu. Que você acha que completaria essa frase? Vamos lá. 1, 2, 3. Pense um pouquinho. Muito bem. Agora olha só, eu sei qual forma verbal você escolheu. Você escolheu uma dessas formas aqui, ó. Você faz as coisas do mesmo jeito que eu faço, ou do mesmo jeito que eu farei, ou do mesmo jeito que eu faria, ou do mesmo jeito que eu fiz, ou do mesmo jeito que eu fazia. Ou seja, eu tenho certeza que para essa frase ter sentido, você usou uma dessas opções aqui. Pois então, olha só. Mas tem uma coisa interessante. Por outro lado, a gente, né, pode usar qualquer forma verbal da primeira pessoa, do modo indicativo, mas não seria possível dizer, por exemplo, isso aqui, ó. Você faz as coisas do mesmo jeito que eu fizesse. Não ficou estranho? A gente faz essa correlação quando a gente usa, por exemplo, dentro de uma frase dois ou mais verbos e todo mundo entende, a gente fez essa correlação verbal. Só que aqui não ficou legal e a gente percebe isso. Você vai ver aqui, ó, este asterisco que eu uso justamente para indicar quando a frase ela não é gramatical, ela não é compreensível, né, numa linguagem comum, uma linguagem cotidiana, certo? Então, olha, a gente é tão bom nisso que a gente não só sabe fazer direito, como a gente percebe quando a correlação verbal não é bem feita. Bem, o que eu quero que vocês imaginem? Pensem, meninos, em linhas do tempo, tá? Aliás, pensa em uma única linha do tempo. Quando a gente usa verbos que indicam ações, a gente, na verdade, está colocando verbos nesses pontos da linha do tempo. Imaginemos que essa setinha aqui, ó, ela vai para o futuro, quanto mais para a direita, e quanto mais para a esquerda, né, no sentido da esquerda, ela está indo ao passado. Então, normalmente, a gente faz esse tipo de correlação. A gente coloca ações verbais que acontecem uma após a outra, ou às vezes uma ao mesmo tempo que a outra, ou uma antes da outra. A gente vai usando essas linhas, né, ou essa linha do tempo, colocando os verbos lá dentro. Vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, se eu uso uma expressão no presente, é muito provável que se eu quero me referir a algo que aconteceu depois, eu use o futuro do presente, porque afinal o futuro, dentro dessa linha, né, é após o presente. Do mesmo jeito pode acontecer o seguinte, eu posso estar falando alguma coisa do pretérito, alguma coisa que aconteceu. Mas quando eu vou falar de algo que aconteceu depois, eu posso usar um futuro do pretérito.
Ou seja, não é um futuro em relação ao que eu estou falando, mas é um futuro em relação àquele passado que eu estava dizendo. E posso também, claro, né, me referir a alguma coisa hoje. Então, em relação, por exemplo, aqui no pretérito, eu era carnívoro, mas hoje sou vegetariano. Um exemplo, entende? Ou eu era carnívoro e nunca imaginei, né, que seria vegetariano. Um exemplo, tá bom? Então a gente vai na nossa conversação, normalmente a gente faz isso e a gente vai criando uma narrativa e dentro dessa narrativa a gente coloca os verbos que ornam, que combinam, né? E não se contradizem nessa linha do tempo que a gente cria, na nossa própria historinha que a gente faz quando conversa. Vamos ver melhor alguns exemplos, né? Mas antes, só deixa eu me aprofundar um pouquinho melhor com relação a isso. Quando nós estudamos a relação entre dois ou mais verbos, e é isso que correlação quer dizer. Relação, quer dizer junto, em conjunto, ou seja, dois ou mais verbos que se relacionam. A gente tem que entender que um verbo existe tendo o outro como referência. Voltando ali para aquilo, né? Se eu quero me referir a algo com relação ao futuro, tomo o ponto de vista aquilo que eu falei primeiro. Se eu quero me referir, por exemplo, uso um verbo presente, é presente em relação ao passado. O futuro do pretérito é um futuro do pretérito em relação ao passado, ao pretérito. Então vamos ver agora, né, exemplos dessa aplicação. Olha essa frase. Se Deus quiser, o isolamento acabará em breve. Vamos lá, meninos. Olha só. Esse verbo quiser, ele é no futuro do subjuntivo. Ele é um futuro que a gente chamaria de um futuro hipotético. E o que a gente está colocando? A gente está colocando isso como condição. Então, é um futuro hipotético. E dentro desse futuro hipotético, acontece algo de fato, que é o isolamento acabar. Então, por isso que eu digo, se Deus quiser, o isolamento acabará em breve. Não daria para dizer, se Deus quiser, o isolamento acabou em breve. Não dá. Por quê? Se Deus quiser, é futuro. Então, ou é um futuro do presente, ou se relaciona, por exemplo, com o presente, né? A gente sempre vai tentar relacionar com as formas, né? Essas marcações mais próximas da linha do tempo. Entendeu? Se todos colaborassem, o isolamento duraria menos. O que nós temos aqui? Colaborassem é um pretérito imperfeito, ou seja, é uma ação, né, que ela, entre aspas, né, ela frequentemente acontece. Mas como eu estou usando o subjuntivo, o modo subjuntivo, eu estou colocando isso como algo hipotético também. Sempre quando eu digo subjuntivo, é algo hipotético, um futuro hipotético, e aqui é um passado incompleto, né, imperfeito, hipotético. Se todos colaborassem, o isolamento duraria menos. Como eu usei o pretérito imperfeito do subjuntivo, né, um pretérito entre aspas, né, que é hipotético, eu estou usando o que? O futuro do pretérito. Não se engane, tá? Apesar da palavra ser futuro, né, esse verbo se chamar futuro, a gente sabe que é um futuro de um pretérito, ou seja, em relação a um passado. Certo? Ficou muito confuso? Fiquem tranquilos que daqui a pouco a gente esclarece isso. Bem, outro exemplo. Eu sei que ele virá me ajudar. Sei é presente, né, do indicativo, e virá é o futuro do presente do indicativo. Então a gente consegue relacionar. Entende? Então a gente consegue fazer isso. Então o virá a gente usa em relação ao verbo sei. Então a gente está sempre fazendo essa ligação, né? Essa relação entre dois verbos para dar o sentido que a gente quer. Eu soube que ele viria me ajudar. Aqui o soube não está no presente. O soube está no isso aí, no pretérito. E aí quando a gente fala do pretérito, e é um pretérito, soube, é uma ação que se completou, né? Eu soube, em algum momento eu pratiquei isso e isso ocorreu. É um pretérito perfeito, só que olha que coisa interessante, eu soube que ele viria me ajudar.
Em relação a esse pretérito perfeito, viria, acontece, entre aspas, né? Ou aconteceria depois. Então a gente chama isso de futuro do pretérito. Tudo bem? Se não me atrasasse, pegaria o ônibus. Aqui nós temos uma relação, né, de condição. Se não me atrasasse, pegaria o ônibus. É um pretérito imperfeito do subjuntivo, mas, né, a gente coloca logo depois o futuro do pretérito. Vocês percebem como ocorre sempre essa linha do tempo da minha narrativa e eu vou colocando o verbo, né, de acordo com aquilo que eu quero transmitir? Quando eu uso dois ou mais verbos, eu faço uma correlação. Percebe? Eu não estou ensinando vocês a fazer isso. Eu estou abrindo os olhos de vocês a algo que vocês fazem o tempo inteiro. Vocês fazem o tempo inteiro. Se não nos atrasarmos, pegaremos o ônibus. Que nós temos um futuro do subjuntivo, ou seja, um futuro hipotético. A gente não sabe se esse futuro de fato acontecerá, né? Esse futuro entre aspas, né? Ele não é dado, o aspecto dele não é um futuro certo, é um futuro hipotético, então a gente diz que é um futuro do subjuntivo. Lembre-se, subjuntivo, algo hipotético, algo possível. Pegaremos o ônibus, ou seja, nós faremos isso em que caso, né? Em que situação, sob que condição? Se não nos atrasarmos. Temos uma linha do tempo e nós colocamos os verbos aí, né, para pontuar isso. Tudo bem, meninos? Se não fosse a poupança, eu estaria endividado. É muito comum a gente dizer isso, né? Algo que, entre aspas, né, se não fosse essa condição do passado, né, nós teríamos, entre aspas, né, uma condição complicada. Então, por exemplo, se não fosse a poupança, eu estaria endividado. Fosse é pretérito imperfeito do subjuntivo e estaria é um futuro, só que é um futuro em relação ao passado, é um futuro em relação ao pretérito, certo? Então, pense sempre nisso, né? O futuro do pretérito, ele tem sempre esse aspecto, digamos assim, né? Que ele é um futuro de um passado possível. É um futuro em relação a um passado hipotético, a um passado que poderia ou não acontecer, certo? Uma coisa que é muito comum a gente usar na linguagem mais culta é, em vez de se não fosse, que a gente usa no nosso dia a dia, a gente lê às vezes isso, né? Se não fora a poupança. É curioso porque o sentido é rigorosamente o mesmo, só que eu, entre aspas, né, esse verbo eu coloco aí, né, no pretérito mais que perfeito. Ou seja, é um pretérito anterior a um pretérito que eu quero me referir. Entende? Então, por exemplo, se não for a poupança, eu estou querendo deixar mais claro que o estaria endividado, né, o fora está bem antes do futuro do pretérito. Então eu quero garantir, eu quero deixar mais claro isso. As duas formas, elas são sinônimas, mas vocês vão reparar em textos escritos muito mais o uso de fora no pretérito mais que perfeito do que o fosse que a gente usa no nosso dia a dia. Então fiquem atentos. O professor duvidou que o aluno fosse o autor do texto. Bem, duvidou é fácil, né? Eu criei uma narrativa e nessa narrativa, imagina que temos uma linha do tempo. O que aconteceu primeiro? Duvidou. E o que eu coloquei, entre aspas, depois? Eu coloquei esse aspecto hipotético, né? Eu duvidei que o aluno fosse o autor do texto. Então temos o pretérito imperfeito, porque eu não quero dizer que é algo que aconteceu, né? Algo que acontecia de um modo hipotético, de um modo possível. Então o professor duvidou que o aluno fosse o autor do texto. Se eu não fizer as atividades, tirarei nota baixa. Esse fizer é o que, meninos? Ele é um futuro do subjuntivo. Se você falar isso, ai gente, se eu não fizer aquilo... Então, quando eu digo fizer, eu estou dizendo de um futuro hipotético, de um futuro possível. Se eu não fizer as atividades, tirarei nota baixa. E aqui eu quero fazer o quê? Que em relação a esse futuro,
provável, hipotético, algo de fato pode acontecer. Entendeu? Todos sabemos, repito, todos nós fazemos correlações verbais o tempo todo, entende? Na verdade, o que é muito cobrado em prova é o seguinte, em provas, em questões, em vestibulares, se você trocar um verbo, como é que você faria? Se você troca um verbo, como é que ficaria o resto da frase? Como ficariam os outros verbos? Um exemplo. O professor duvidou que o aluno fosse o autor do texto. Se no lugar de duvidou eu dissesse, por exemplo, ou escrevesse, o professor, por exemplo, duvida. O professor duvida que o aluno fosse? Não, né? O professor duvida que o aluno é. Ou o professor duvidava que o aluno era, enfim. Entende? Então a gente vai ter que entender isso. E a gente vai ter que perceber que mudando um verbo, os outros também vão precisar mudar. A mesma coisa aqui. Se eu não fizer, e se eu dissesse aqui se eu não fizesse as atividades? Se eu não fizesse as atividades, tirarei nota baixa? Não. Vocês já sabem bem, né? Se eu não fizesse, tiraria nota baixa. Então, todo vestibular, todo concurso, ele pede para que você, como é que ficaria se você alterar esse primeiro verbo, como ficariam os outros? Ou 2, você identificar, né, essas inconsistências, esses erros com relação às correlações verbais, certo? Então lembre-se, você sabe, você faz isso o tempo todo. As provas, as atividades, elas vão cobrar, entre aspas, que você em algum tipo de texto troque uma ou outro verbo, né, um ou outro verbo, e saiba, né, como deve ficar a frase no final, ou que você perceba que está errado. Bem, e é claro, nós fazemos isso tanto, né, tão intensamente e por tanto tempo que a gente percebe quando as orações do período não se encaixam bem. Dê uma olhada nesse período aqui, ó. Se os alunos estudassem mais, terão mais facilidade com as provas. E aí, meninos, como é que vocês resolveriam isso? Se os alunos, o que vocês modificariam? Eu sei que alguns modificariam esse primeiro verbo, alguns modificariam o segundo verbo. Como é que vocês fizeram isso? Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver isso. Como é que ficaria? Anota aí, tenta ver isso. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Vai lá. E aí, como é que foi? Bem, vamos ver, né? Existem algumas possibilidades. Não existe uma resposta certa nesse caso. Você poderia dizer, se os alunos estudassem mais, teriam mais facilidade com as provas, ou se os alunos estudarem mais, terão mais facilidade com as provas. Vocês percebem isso? Como vocês no fundo sabem como funciona, a prova vai cobrar isso, que você fique mais atento com textos um pouquinho mais formais, e por isso é importante, né, você ficar aí bem atento, perceber isso. Bem, outro exemplo. À medida que fôssemos mais estudiosos, estaremos mais preparados para as provas que surgiram. E aí, ó, temos 3 verbos. Eles estão correlacionados corretamente? O que você acha? Não, né? Não está. Então, como é que você vai resolver isso? Dê uma pausa e tente responder. 1, 2, 3 e vai lá! Então, como é que você fez? Vamos ver? À medida que fôssemos mais estudiosos, no lugar do estaremos, diríamos estaríamos mais preparados para as provas que surgem. É um exemplo, é uma possibilidade. Outra possibilidade é, à medida que formos mais estudiosos, estaremos, aí mantemos o verbo estar nesse caso, mais preparados para as provas que surgirão.
ok? E é claro, a gente teria outras possibilidades também. Uma outra possibilidade é, à medida que éramos mais estudiosos, estávamos mais preparados para as provas que surgiam. Um exemplo, tá? Então, observe que a gente tem que ficar bem atento a isso. Outra possibilidade, à medida que fôssemos mais estudiosos, estaríamos mais preparados para as provas que surgem. Também é possível. Então, olha só, aqui. Fôssemos é o pretérito imperfeito. E esse fôssemos porque é algo, quando a gente diz subjuntivo, é algo hipotético, algo possível, algo que ainda não está no plano, né, daquilo que é perfeitamente real. Estaríamos mais preparados. Estaríamos é o futuro do pretérito para as provas que surgem. Surgem é o presente. Vamos dar uma olhadinha no outro exemplo que a gente viu aí, né? À medida que formos mais estudiosos, estaremos mais preparados para as provas que surgirão. Como é que fica? Temos um futuro do subjuntivo. E olha que coisa interessante, né? É um futuro provável, só que esse futuro provável, ele, entre aspas, ele está antes do futuro do presente. E o surgirão, né? Ele também é um futuro do presente. Olha que coisa interessante. A gente pode até colocar, eu coloquei aqui um pouquinho separado, por uma questão de ficar mais claro. Mas se fôssemos botar isso em um ponto, as duas ações estariam, digamos assim, né? Acontecendo praticamente juntas, certo? À medida que somos, esse somos está aí no presente, né? Estamos mais preparados para as provas que surgem. E aqui nós temos, ó, somos, estamos e surgem. Eu quero colocar tudo isso no mesmo plano do presente. É possível? É possível. E aqui eu posso até, no lugar do surgem, usar um futuro também, não tem problema. Lembre-se, meninos e meninas, quando a gente usa dois ou mais verbos, a gente mentalmente vai ordenando as ações dentro de uma linha do tempo. E é isso que é interessante. A gente faz isso o tempo todo. À medida que somos mais estudiosos, estaremos mais preparados para as provas que surgirem. Olha só que coisa interessante. Temos o presente do indicativo, somos. Estaremos é o futuro do presente do indicativo e surgirem é um futuro hipotético, é um futuro do subjuntivo. Entende? Então, olha só que coisa louca nós fazemos. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou ensinando praticamente nada a vocês. Eu estou simplesmente apontando para vocês, né, olhando, né, virando, digamos assim, né, direcionando o olhar de vocês para algo que já fazemos, algo que vocês já fazem. Bem, vamos imaginar aqui essa frase. Se ela for embora, o que você faria? Ó, se ela for embora, o que você faria? O que você acha? Tá legal essa frase? Ó, botei um asterisco aqui, hein? O que você acha? Não, né? E aí, como a gente pode fazer uma correlação adequada entre esses dois verbos? O que você acha? A mesma coisa, dê uma pausa, né? E tente fazer isso aí em algum caderno, no seu bloco de notas, enfim. Dá uma pausa aí. 1, 2, 3. Lá vai. Bora lá. E aí, como é que você tentou resolver? Se ela for embora, o que você fará? Ou outra possibilidade é, se ela fosse embora, o que você faria? Interessante, né? Bem, vamos lá. Aqui nós temos, imaginando essa linha do tempo, o quê? Um futuro do subjuntivo, um futuro hipotético e depois um futuro do presente. Por que o se ela for embora eu coloco no subjuntivo? Porque é uma condição, né? Se isso acontecesse, né, nessa hipótese disso ocorrer, o que você no futuro fará? Aqui nós temos um pretérito imperfeito do subjuntivo, ou seja, estou falando de um pretérito hipotético, se ela fosse. Ou seja, é um passado hipotético.
O que você, nesse passado hipotético, faria? Percebeu aí, meninos, como a gente vive fazendo isso? Galera, vou bater nessa tecla. Imagine que quando nós falamos algo, usamos os verbos como peças em uma linha do tempo. Então, o que nós temos aqui? Ó? Imagina uma linha do tempo. Eu recomendo que você desenhe isso, né? Trace uma linha do tempo aí nas suas anotações. E o que você vai perceber? Você vai perceber que, conforme vai para a direita, vai ficando mais avançado, né? Vai ficando mais direcionado ao futuro. Temos ó, o futuro do presente. Aqui, ó, antes do futuro do presente, temos o futuro de indicativo. Esse futuro do indicativo, claro, né, se a gente imaginar em um futuro, digamos, possível e um futuro hipotético, um futuro em relação ao passado, é o futuro do pretérito. Então, por exemplo, se eu quero falar de um futuro hipotético, digamos assim, né? Um futuro que poderia ou não acontecer com relação a um passado. É o futuro do pretérito. Se eu quero falar, por exemplo, de algo que eu fazia, uma ação, que eu quero deixar claro o aspecto, que ela não terminou, que ela não foi algo que começou e terminou, mas que era algo que eu frequentemente fazia. É o pretérito imperfeito, porque imperfeito, incompleto, inconcluso. Isso eu quero deixar claro, né, que é uma ação que eu pontualmente eu fiz e ela se completou, é o pretérito perfeito, certo? E é claro, mais para cá, se a gente for colocar, a gente colocaria, por exemplo, aqui o pretérito mais que perfeito, que é um pretérito anterior a um pretérito perfeito, certo? E aí a gente vai embora. Tudo bem? Então, olha só que coisa interessante. Sempre imagine nisso. Se eu digo, ó, ele disse que não renunciaria, disse pertence a que conjugação esse disse? É o verbo dizer conjugado em... Ele, professor. Não, eu quero falar com relação ao tempo. Nessa linha do tempo, onde você encaixaria o disse? Se você respondeu pretérito perfeito, está correto. Ele disse, pretérito perfeito, que não renunciaria, ou seja, em relação a esse passado, esse renunciaria ocorre antes ou depois do que ele disse? Ah, você já percebeu, ocorre depois, né? Só que é depois em relação a uma ação presente ou em relação a esse próprio passado? Boa! Se é uma ação futura em relação a um pretérito, a gente chama isso de futuro do pretérito, certo? Então, galera, observem, repito outra vez, né? A gente não está estudando isso, a gente na verdade está percebendo isso. E quanto melhor você perceber isso, melhor você se sairá nas atividades da apostila e, sobretudo, nas questões de vestibular, porque isso cai muito em vestibular, isso cai bastante em concurso público, né? Sobretudo concursos que exigem, né, nível médio e superior. Então isso realmente cai, gente. Essa percepção, isso não é um conteúdo, é uma percepção. Espero, meninos, que vocês tenham entendido como a correlação verbal funciona, como ela ocorre. E é isso, meninos. Eu peço a vocês que estudem. Caso tenham dúvidas, entrem em contato com o professor, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. É isso, meninos. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês aí, né, caso tenham alguma dúvida, por favor, entrem em contato com o professor. O professor está aqui para ajudar você em tudo o que for necessário, tá bom? Entre em contato via fórum, né? E a gente vai estar com muito carinho, né, com muita atenção à sua disposição para ajudar a tirar qualquer dúvida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.